o jovem gay perdido em Sintra encontra refúgio em uma vinícola e muda toda a comunidade. A romantic poster for heartfelt LGBTQ story set in the Sandrenche Hills of Sintra, Portugal, featuring the two main characters, a young man with two red dark hair and vulnerable as gazing at another with strong features and a gentle smile as they stand amidst golden vineyards under a clear blue sky. Terrains almost touching convey deep emotional connection and budding romance, realistic cinematic style with warm, natural light full of hope and intimate in the bottom right corner a small speaker icon next to the text audio in elegant script inviting listeners to an audio version. A chuva caía como lâminas afiadas sobre as ruas empedradas de Sintra naquela noite de outono impiedoso. João, com o coração aos pedaços, corria pelas escadarias íngremes do Palácio da Pena, o eco dos gritos de sua família ainda ressoando em seus ouvidos: "Você é uma vergonha para nós." Ele tropeçou em uma raiz exposta, o corpo rolando pela encosta escorregadia em direção ao abismo, e tudo o que viu antes da escuridão foi o mar negro engolindo as estrelas. Mas, em vez do vazio, mãos fortes o puxaram de volta à vida, um sussurro rouco cortando a tempestade: "Segure-se, rapaz. Ainda não é sua hora." João acordou com o cheiro de terra úmida e uvas maduras impregnando o ar, o corpo dolorido estendido sobre uma cama de palha em um celeiro antigo. A luz fraca de uma lanterna dançava nas vigas de madeira, revelando pilhas de barris e cestos transbordando de cachos roxos. Ele piscou, confuso, o pânico da noite anterior voltando como uma onda. Onde estava? Quem o salvara? Antes que pudesse se levantar, a porta rangeu, e um homem alto entrou, carregando uma cesta de pão fresco e queijo. Seus olhos castanhos, profundos como os vales de Sintra, fixaram-se nos dele com uma mistura de curiosidade e cautela. "Você caiu feio lá embaixo", disse o estranho, com uma voz que carregava o sotaque suave do interior português. "Sou Miguel, dono desta vinícola." "E você, quem é o anjo que o destino jogou no meu caminho?" Miguel era o guardião invisível da Quinta do Sol Poente, uma vinícola modesta encravada nas colinas de Sintra, onde as videiras antigas sussurravam segredos ao vento atlântico. Aos 35 anos, ele havia herdado o lugar de seu avô, um homem de poucas palavras que acreditava que o vinho curava mais almas do que médicos. A vinícola não era grande, apenas 10 hectares de terra fértil, uma adega subterrânea e uma casa principal de pedra coberta de era, mas era o coração pulsante de uma comunidade pequena, onde vinicultores, trabalhadores e famílias vizinhas se reuniam para colheitas e festas improvisadas. Miguel, solteiro e reservado, era conhecido por sua generosidade silenciosa. Ele doava vinhos para as festas da vila e emprestava ferramentas sem esperar retribuição. Mas por trás da fachada acolhedora, carregava cicatrizes próprias, um amor perdido anos antes, em Lisboa, que terminara em rejeição e silêncio forçado pela família conservadora. João, por sua vez, era um jovem de 22 anos, nascido e criado na agitada Lisboa, onde as luzes da cidade mascaravam as sombras da solidão. Filho de um advogado rígido e uma mãe devota, ele sempre soubera de sua orientação, mas a negação familiar explodira naquela noite fatídica. Uma discussão sobre seu futuro, casamento arranjado, carreira estável, revelara mensagens antigas em seu telefone, trocadas com um namorado secreto. As palavras de seu pai ecoavam agora: "Você não é mais meu filho." Fugindo para Sintra em busca de refúgio nas lendas românticas do lugar, ele nunca imaginara que uma queda literal o levaria a um renascimento. Enquanto Miguel preparava um chá forte com ervas da horta, João sentou-se à mesa rústica, as mãos tremendo ao redor da caneca quente. Eu não sei como agradecer", murmurou, os olhos baixos evitando o olhar penetrante do homem à sua frente. Miguel riu baixinho, um som que aqueceu o ar frio do celeiro. "Agradecimento. Aqui, a gente paga com trabalho. As uvas não colhem sozinhas, e você parece forte o suficiente para ajudar." Era uma oferta disfarçada de brincadeira, mas João viu nelas uma âncora. Pela primeira vez em dias, sentiu um vislumbre de propósito. Aceitou, e assim começou sua estadia na Quinta do Sol Poente, um acordo informal que mudaria não só sua vida, mas o tecido inteiro da comunidade ao redor. Os dias seguintes foram um bálsamo para a alma ferida de João. Ele acordava ao amanhecer, o sol tingindo as colinas de ouro, e juntava-se aos trabalhadores na poda das videiras. Suas mãos, acostumadas aos teclados de um escritório estagiário em Lisboa, logo se cobriram de terra e calos, mas havia uma liberdade nisso: o ritmo das estações ditava o tempo, não os relógios. Miguel o observava de longe, ensinando com paciência os segredos da terra, como podar sem ferir a planta, como ler o solo pela cor das folhas. "O vinho é como as pessoas", dizia ele uma tarde, enquanto caminhavam entre as fileiras. "Precisa de paciência para amadurecer, e um pouco de sol para brilhar." João sorria, sentindo uma conexão sutil crescer, como raízes se entrelaçando no subsolo. Mas Sintra não era um conto de fadas sem espinhos. A vila próxima, Colares, era um bolsão conservador, onde tradições católicas e laços familiares apertados sufocavam qualquer desvio.
Os moradores frequentavam a igreja todos os domingos, e fofocas corriam mais rápido que o vento. Quando João apareceu na missa de domingo, convidado por Miguel para se integrar, os olhares foram como agulhas. Dona Rosa, a padeira viúva que fornecia o pão para a vinícola, cochichou para sua cunhada, aquele rapaz de Lisboa. Tem jeito de quem não é daqui, nem de Deus. João ouviu fragmentos, mas manteve a cabeça erguida, sentindo o apoio silencioso de Miguel ao seu lado. A primeira faísca de conflito veio durante a colheita inicial, uma semana depois. Um grupo de trabalhadores sazonais, liderados por António, um homem corpulento de 40 anos com tatuagens desbotadas nos braços, zombava abertamente de João enquanto ceifavam as uvas. Olha o menininho da cidade, sujando as unhas de terra. Aposto que em Lisboa ele dança com os rapazes nas boates. As risadas ecoaram, e João congelou, a tesoura tremendo em sua mão. Ele queria revidar, gritar que sua vida não era piada, mas as palavras de seu pai o paralisaram: você é fraco. Foi Miguel quem interveio, sua voz calma mas firme cortando o ar como uma foice. António, as uvas não julgam. Nem eu. Se não gosta do trabalho em equipe, a estrada é larga. O silêncio que se seguiu foi tenso, mas António baixou a cabeça e continuou, embora seus olhos prometessem retaliação. Naquela noite, ao redor da fogueira na adega, onde o vinho jovem era provado em taças improvisadas, João desabafou com Miguel. Sentados em bancos de carvalho, o fogo crepitando entre eles, ele contou tudo: a rejeição familiar, o namorado que o traíra meses antes, a sensação de ser um estranho em sua própria pele. Miguel ouviu sem interromper, seus olhos refletindo as chamas. Eu sei como é, confessou finalmente, a voz baixa. Meu avô me criou sozinho depois que meus pais me mandaram embora. Eles descobriram sobre mim e um pescador de Cascais. Disse que eu envergonhava o nome da família. Mas aqui, nesta terra, encontrei paz. E você vai encontrar também. Seus dedos roçaram o braço de João em um gesto de consolo, e por um instante, o mundo parou, um toque que carregava promessas não ditas, uma faísca de algo mais profundo que a gratidão. Enquanto João se adaptava, ele começou a notar as camadas da comunidade. Havia Sofia, a enóloga de 30 anos, uma mulher lésbica discreta que gerenciava a fermentação com precisão científica, mas escondia seu relacionamento com uma artista de Lisboa por medo de julgamentos. Ela e João trocaram olhares cúmplices durante as refeições comunitárias, formando uma aliança silenciosa contra o isolamento. Então havia o jovem Pedro, um adolescente de 16 anos que ajudava nas entregas, cujos olhos seguiam João com admiração velada, talvez o primeiro vislumbre de si mesmo em outro. E Dona Maria, a cozinheira idosa da vinícola, que contava histórias de amores proibidos nas cortes antigas de Sintra, sendo lições de resiliência em suas narrativas. Mas o idílio rústico foi abalado por um segredo que Miguel guardava. Uma carta chegou de Lisboa, amassada e manchada de vinho, de um antigo amor chamado Rui. Eu errei, Miguel. Volto para você, dizia. Miguel a queimou na fogueira sem hesitar, mas João viu as cinzas e questionou, sentindo uma pontada de ciúme inexplicável. Por que fugir do passado? Perguntou ele, a voz trêmula. Miguel hesitou, então revelou: Rui o abandonara por pressão familiar, deixando-o com uma ferida que sangrava toda vez que o vento soprava forte. Eu não confio mais em promessas, admitiu. João, tocado pela vulnerabilidade, estendeu a mão. Então confie em mim. Pelo menos por agora. Foi o primeiro beijo, hesitante, sob as estrelas, um selo de esperança frágil. Fim do arquivo 1, aproximadamente 1000 palavras. A rotina na Quinta do Sol Poente se aprofundava como o vinho envelhecendo nas barricas, cada dia revelando novas nuances na relação entre João e Miguel. Eles caminhavam juntos ao entardecer, discutindo não só a vinificação, mas sonhos adormecidos. João falava de sua paixão por literatura, de como ler a pessoa escondida embaixo das cobertas para escapar da rigidez paterna. Miguel compartilhava memórias do avô, que cantava fados antigos enquanto pisava uvas, acreditando que a música extraía a alma da fruta. Esses momentos teciam uma intimidade que transcendia o físico, era uma dança de almas, cautelosa mas irresistível. Entretanto, a vila de Colares fervilhava com sussurros. Dona Rosa, com sua língua afiada, espalhara a história de João como um forasteiro de má reputação, e logo os boicotes começaram. O padeiro local recusou entregas, alegando problemas de pagamento, e os turistas que visitavam a vinícola para degustações diminuíram, guiados por comentários venenosos no mercado. António, o trabalhador rancoroso, alimentava o fogo, contando lorotas sobre comportamentos impróprios, vistos à noite. Miguel, pragmático, ignorava, focando na produção, mas João sentia o peso como chumbo nos ombros. Eles me odeiam por quem sou, confessou uma noite, enquanto limpavam a adega, o ar úmido carregado de leveduras. Sofia, percebendo a tormenta,
puxou João para um canto da horta, onde tomavam vinho tinto sob a lua crescente. Eu sei o que é isso, disse ela, os olhos brilhando com lágrimas contidas. Minha família em Porto me deserdou quando souberam de Ana. Mas aqui, encontrei minha tribo. Você e Miguel. Isso é real. Não deixe que eles roubem. Sua história, um casamento falso para encobrir seu amor por mulheres, seguido de uma fuga dramática, inspirou João a confrontar seus demónios. Juntos, eles planejaram uma contraofensiva sutil, uma feira de vinhos aberta à comunidade, convidando todos, inclusive aos detratores, para provar que a quinta era um lugar de união, não divisão. A feira, marcada para o fim de semana seguinte, era um risco calculado. Miguel relutava, temendo expor João a mais ódio, mas João insistiu: se eu fugir agora, nunca pararei de correr. Eles trabalharam incansavelmente, Sofia rotulou garrafas com etiquetas personalizadas, Pedro desenhou cartazes com vinhas entrelaçadas em forma de corações simbólicos, e Dona Maria preparou petiscos que evocavam memórias coletivas, pastéis de nata com recheio de figo da região. João, pela primeira vez, sentiu-se parte de algo maior, sua criatividade florescendo em ideias para uma trilha guiada pelas lendas Quier de Sintra, inspiradas em figuras históricas como o poeta lésbico de outrora. No dia da feira, o sol de Sintra banhava as mesas com luz dourada, e o ar vibrava com o tilintar de taças. Inicialmente, apenas os fiéis apareceram, famílias leais, curiosos locais. Mas então, um grupo liderado por Dona Rosa chegou, olhares céticos varrendo o local. António estava lá, braços cruzados, pronto para sabotar. Quando João subiu ao pequeno palco improvisado para falar, esta vinícola não julga origens, ela acolhe todos que vêm com o coração aberto, um murmúrio de desaprovação surgiu. Dona Rosa zombou alto, coração aberto. Ou inclinações erradas. O silêncio caiu como uma névoa. Foi Miguel quem salvou o momento, erguendo sua taça com uma história pessoal. Eu perdi tudo uma vez por ser quem sou, disse ele, a voz e quando clara. Mas esta terra me ensinou que o amor, como o vinho, enriquece quando compartilhado. Seus olhos encontraram os de João, e o público prendeu a respiração. Então, algo inesperado, Pedro, o jovem ajudante, deu um passo à frente, tremendo. Eu também sou como eles, confessou, a voz quebrada. E tenho medo. O choque foi palpável, mas em vez de risadas, veio um aplauso hesitante de Dona Maria, que abraçou o garoto. A feira virou um catalisador, conversas fluíram, taças se chocaram, e até Dona Rosa provou um gole, murmurando talvez, relutante. Mas o triunfo foi efêmero. Naquela noite, enquanto limpavam, uma pedra atravessou a janela da adega, com um bilhete amarrado: saiam, aberrações, ou queimamos tudo. O pânico invadiu João, ele empacotou sua mochila, pronto para fugir novamente. Miguel o encontrou no celeiro, o rosto sombrio. Você não vai a lugar nenhum, disse, bloqueando a porta. Isso é guerra, e nós lutamos juntos. Em um impulso, João o beijou com fúria, despejando medos e desejos em um abraço que os deixou ofegantes. Eu te amo, sussurrou João, as palavras escapando como vinho derramado. Miguel retribuiu, mas uma sombra cruzou seus olhos, a carta de Rui ainda queimava em sua mente. Dias depois, o conflito escalou. António, demitido por Miguel após uma briga física com Pedro, vingou-se espalhando rumores na igreja. A vinícola era um antro de pecado, atraindo turistas pervertidos. O padre local, um homem idoso de visões antiquadas, pregou um sermão condenatório, citando passagens bíblicas que ecoaram pela vila. Vendas caíram, e Sofia recebeu uma ligação anônima ameaçando expor seu relacionamento. João, atormentado pela culpa, confrontou Miguel: talvez eu seja a maldição aqui. Mas Miguel, com uma determinação recém-encontrada, revelou seu plano: convidar o padre para uma degustação privada, não para converter, mas para humanizar. A reunião foi tensa, o ar da adega carregado de incenso e levedura. O padre, Dom Francisco, sentou-se rígido, recusando o vinho inicialmente. João serviu, mãos firmes apesar do tremor interno, e Miguel contou histórias, não de julgamento, mas de redenção, como a vinícola ajudar alcoólatras locais, como Pedro fora salvo de caminhos ruins. Então, Sofia entrou, trazendo Ana pela primeira vez, as duas de mãos dadas. Deus ama todos, disse Sofia suavemente. Até os que duvidam. Dom Francisco baixou a cabeça, lágrimas escorrendo, confessando sua própria juventude atormentada por desejos não correspondidos. Eu preguei ódio por medo do meu, admitiu. Foi um turning point, ele prometeu neutralidade, e aos poucos, a vila começou a se curar. Enquanto isso, o romance entre João e Miguel florescia em segredo, passeios noturnos virando confissões profundas. Mas o passado de Miguel irrompeu como uma tempestade,
Rui apareceu na vinícola, charmoso e arrependido, com flores e promessas de uma vida em Lisboa. Eu mudei, jurou, ignorando João como um intruso. Miguel hesitou, o velho amor reacendendo dúvidas. João, devastado, fugiu para as ruínas do castelo de Mouros, o vento uivando seus soluços. Lá, ele encontrou Pedro, que o consolou com palavras maduras além de sua idade. O amor verdadeiro não volta, ele cresce aqui. Inspirado, João retornou, confrontando Rui. Miguel merece mais que arrependimentos velhos. Rui partiu, mas não sem semear sementes de dúvida. Fim do arquivo 2, aproximadamente 1000 palavras. O outono avançava em Sintra, as folhas das vinhas tingindo-se de vermelho como feridas cicatrizando, e com ele veio uma calmaria enganosa na Quinta do Sol Poente. João e Miguel navegaram as águas turvas do incidente com Rui através de conversas longas à beira do penhasco, onde o Oceano Atlântico rugia lições de persistência. Eu escolho você, declarou Miguel uma manhã, selando com um beijo ao nascer do sol, o orvalho ainda beijando as uvas. João, renovado, mergulhou no projeto da Trilha Quier, um caminho marcado por placas contando histórias de amores proibidos na região, de rainhas lésbicas nas cortes medievais a poetas gays exilados nas florestas. Sofia e Ana ajudaram na pesquisa, transformando a vinícola em um farol cultural. A comunidade respondia aos poucos. Dona Rosa, tocada pela confissão do padre, trouxe pães extras uma manhã, murmurando um desculpe disfarçado de receita secreta. Pedro, empoderado, começou um clube juvenil na vila, discutindo identidade com livros contrabandeados de Lisboa. Mas o equilíbrio frágil foi rompido por um escândalo maior. Um jornalista de um tabloide lisboeta, atraído pelos rumores, publicou uma matéria sensacionalista, Vinícola de Sintra, refúgio de pecados ou paraíso proibido. Com fotos granuladas de João e Miguel abraçados à distância. A vila explodiu em polêmica, alguns defenderam, outros condenaram, e a igreja lutou com debates acalorados. Miguel, pragmático como sempre, viu a oportunidade, vamos responder com verdade. Eles organizaram uma noite aberta, convidando o jornalista e a vila inteira. João leu poemas originais sobre aceitação, sua voz ganhando força com cada sílaba, enquanto Sofia moderava painéis com Ana e Pedro. O clímax veio quando António reapareceu, não como inimigo, mas penitente. Ele havia perdido o emprego, em sua solidão, refletido sobre seu próprio pai abusivo, que o ensinara ódio como herança. Eu errei com vocês, disse, voz rouca. Me deem uma chance de trabalhar aqui de novo. O perdão não foi imediato, mas Miguel o aceitou condicionalmente, plantando sementes de redenção. Para João, porém, o artigo desenterrara fantasmas. Sua família em Lisboa ligou pela primeira vez, não com amor, mas ultimato, volte e finja, ou esqueça-nos para sempre. Ele desligou, mas o peso o consumiu, levando a uma crise onde questionou tudo, sou eu o problema, trazendo caos. Miguel o encontrou chorando na adega, e em uma noite de vulnerabilidade, eles compartilharam corpos e almas pela primeira vez, não em paixão cega, mas em uma união terna, explorando toques que curavam feridas antigas. Acordaram entrelaçados, o sol filtrando pelas janelas, prometendo eternidade. Mas o destino, caprichoso como o clima de Sintra, preparava uma reviravolta. Durante uma tempestade invernal, um deslizamento de terra, eco da queda inicial de João, danificou parte das vinhas, destruindo safras preciosas. A vinícola enfrentava falência, e credores de Lisboa pressionavam. Miguel escondeu o pânico inicialmente, mas João descobriu os papéis, sentindo-se traído pela omissão. Você me protege como uma criança, gritou em uma discussão feroz, a primeira rachadura em sua armadura. Ferido, Miguel retrucou, e você traz holofotes que nos afundam. As palavras cortaram fundo, e João partiu para Lisboa por um dia, buscando respostas na cidade que o rejeitara. Em Lisboa, ele confrontou sua mãe em um café chuvoso, as lágrimas misturando-se ao café. Eu te amo, mas não posso mudar, disse. Ela, suavizada pela distância, admitiu arrependimentos, seu pai está doente. Talvez seja hora de perdoar. Mas o perdão era condicional, e João retornou a Sintra com o coração dividido. Encontrou a vinícola em caos, trabalhadores em greve por salários atrasados, Sofia ameaçando sair. Miguel, exausto, confessou tudo, dívidas herdadas, o medo de perder o legado. Eu te afastei porque te amo demais para te arrastar para o fundo. Unidos pela crise, eles arquitetaram um plano ousado, uma campanha de crowdfunding online, contando a história da Quinta como símbolo da resiliência LGBTQ, com vídeos de testemunhos da comunidade. Pedro filmou, Ana editou, e até António contribuiu com fotos autênticas. A campanha viralizou, atraindo doações de aliados em todo Portugal e além, histórias de solidariedade inundaram as caixas de mensagens. Mas no auge, uma traição. O jornalista, sedento por mais, vazou um áudio falso de Miguel xingando a vila, inflamando ódios antigos.
A vila se dividiu novamente, com uma petição para fechar a vinícola circulando. João, no limite, organizou uma assembleia noturna no Palácio de Queluz, alugado com as últimas economias. Sob os afrescos barrocos, ele falou com paixão: esta não é só uma vinícola, é um lar para os perdidos, um espelho para os que se escondem. Vozes se ergueram, Dona Rosa defendeu, Pedro chorou, Dom Francisco orou por unidade. Até o pai de João apareceu, fraco mas presente, murmurando: eu vim ver o homem que você se tornou. Foi um momento de catarse, o pai estendendo a mão em um gesto trêmulo de aceitação. A assembleia terminou em abraços coletivos, e a petição foi queimada simbolicamente. A campanha salvou a quinta, mas o verdadeiro milagre foi a transformação. A comunidade, outrora dividida, emergiu mais forte, com eventos regulares celebrando diversidade. Fim do arquivo 3, aproximadamente 1000 palavras. A primavera irrompeu em Sintra como uma declaração de vitória, as videiras florescendo em brotos verdes que prometiam uma safra abundante. A Quinta do Sol Poente renasceu não só financeiramente, mas espiritualmente. As doações não apenas pagaram dívidas, mas financiaram uma expansão, um centro comunitário adjacente, com salas para workshops sobre identidade e arte queer. João, agora co-gerente informal, liderava sessões de escrita, onde participantes como Pedro e novos chegados desabafavam versos crus sobre suas jornadas. Miguel, liberto de segredos, abria-se mais, seu riso quando pela adega como um vinho leve e frutado. Seu amor, testado pelo fogo, amadurecera em algo profundo e multifacetado. Eles passeavam pelas florestas de Sintra, mãos entrelaçadas sem medo, discutindo futuros, talvez uma viagem a Porto para visitar a família de Sofia, ou adotar um cachorro resgatado da costa. Mas sombras persistiam. O pai de João, após a reconciliação frágil, recaiu em velhos hábitos, enviando cartas cheias de conselhos velados sobre normalidade. João respondia com paciência, mas o esforço o desgastava, e quando dúvidas internas, será que o perdão é fraqueza? Uma nova personagem entrou na trama como um vendaval. Clara, uma ativista trans de 28 anos de Coimbra, atraída pela campanha online. Alta, com cabelos curtos tingidos de azul e tatuagens de borboletas nas costas simbolizando metamorfose, ela chegou oferecendo parcerias com ONGs LGBTQ. Sua energia era contagiante, organizava marchas locais e debates, mas sua franqueza chocou a vila conservadora remanescente. Precisamos de visibilidade, não de sussurros, declarava ela em reuniões, desafiando até Dom Francisco, que, apesar de sua evolução, curava com tópicos como direitos trans. Clara e João formaram uma amizade instantânea, unidos por experiências de rejeição familiar. Ela o incentivou a escrever um livro sobre sua jornada em Sintra, e juntos eles expandiram a trilha que era para incluir paradas sobre figuras trans na história portuguesa, como as mulas freiras de conventos antigos. Miguel, inicialmente cauteloso com a intensidade de Clara, viu nela um aliado, especialmente quando ela mediou uma sessão de reconciliação com o pai de João, via videochamada. O amor não é linear, disse Clara ao velho advogado, que, pela primeira vez, ouviu sem interromper. Mas o conflito reacendeu quando Clara revelou um segredo: ela estava fugindo de um ex abusivo em Coimbra, que a rastreava online. Ameaças anônimas começaram a chegar à vinícola, e-mails com fotos dela e promessas de violência. A comunidade, agora unida, formou uma rede de proteção. Sofia instalou câmaras, Pedro monitorava redes sociais, e António, redimido, patrulhava às noites. João, protetor feroz, confrontou Clara: você nos trouxe luz, mas e o escuro que carrega? Ela chorou, admitindo medos de ser demais para o grupo. Eu construo pontes, mas quebro minhas próprias, confessou. O clímax veio em uma noite de lua cheia, durante o Festival Anual de Vinhos de Sintra. A quinta era o epicentro, com barracas iluminadas por lanternas e música fada ao vivo. Clara performava um spoken word sobre transformação, sua voz ecoando pelas colinas, quando o ex, um homem volumoso chamado Vasco, invadiu o evento, bêbado e furioso. Ela é minha, gritou, avançando com uma garrafa quebrada. O pânico se espalhou, mas João se interpôs, coração martelando: ninguém aqui é propriedade. Miguel flanqueou, e a comunidade agiu como um. Dona Rosa jogou uma cesta de uvas nele, distraindo. Pedro chamou a polícia, Dom Francisco ergueu a voz em oração calmante. Vasco foi detido, e Clara, tremendo nos braços de João, encontrou catarse. Vocês me salvaram, sussurrou. O incidente, em vez de dividir, uniu ainda mais. Manchetes nacionais elogiaram a comunidade heroica de Sintra, atraindo turistas progressistas e solidariedade. Miguel propôs a Clara um emprego permanente, e ela aceitou, trazendo sua expertise para um podcast sobre histórias LGBTQ portuguesas, com áudio como gancho para ouvintes. Para João e Miguel, o caos reforçou seu laço. Em uma viagem improvisada ao Cabo da Roca, o ponto mais ocidental da Europa,
eles assistiram ao pôr do sol, o vento carregando promessas. Eu era perdido, mas você me ancorou, disse João. Miguel sorriu, e você me fez voar. Eles trocaram anéis simples de videira trançada, um compromisso não oficial, mas sagrado. Entretanto, uma reviravolta pessoal abalou João. Ele recebeu uma oferta de emprego em Lisboa, de uma editora interessada em seu manuscrito. Era o sonho, publicar sua história, mas significava deixar Sintra. Escolha, pensou ele, dividido entre raízes novas e ambições antigas. Miguel, sentindo a tensão, incentivou, vá. O amor não prende, ele liberta. Mas no fundo, o medo de separação os corroía. Fim do arquivo 4, aproximadamente 1000 palavras. O verão de Sintra desabrochou em ondas de calor que faziam as vinhas soarem promessas de colheita rica, mas para João, o ar estava carregado de indecisão. A oferta de Lisboa pairava como uma nuvem, tentadora com vislumbres de validação, prateleiras de livrarias exibindo seu livro, palestras em cafés intelectuais. Ele imaginava as ruas de Chiado, onde outrora se esconderem beijos furtivos, agora como palco para sua voz. Mas toda manhã, ao podar as parreiras ao lado de Miguel, o cheiro de terra o ancorava. Esta é minha casa, sussurrava para si mesmo, mas o dilema ruía sua paz. Clara, agora integrá-la à quinta, notou a inquietude e o confrontou durante uma sessão de podcast. Gravando no celeiro convertido em estúdio, com microfones capturando ecos de barris, ela pausou a fita. Você brilha aqui, João. Mas e se Lisboa for só um eco do passado? Suas palavras ecoaram às de Sofia, que, em uma caminhada pela trilha Quier, compartilhou sua própria encruzilhada. Eu poderia ter ficado em Porto, casada e infeliz. Escolhi Ana e a liberdade, e olha onde estamos. Inspirado, João escreveu páginas febris para o manuscrito, sendo a jornada de Sintra como tapeçaria de amores resilientes. A vila, transformada pelo festival heroico, florescera em aceitação. Dona Rosa abria sua padaria para cafés da manhã Quier, servindo croissants com arco-íris de glacê. Pedro, agora confiante, namorava abertamente um garoto de uma vila vizinha, até António, com sua nova namorada, uma viúva local que ele conhecera na Assembleia, defendia a diversidade em conversas de bar. Dom Francisco iniciara um grupo de estudo bíblico sobre compaixão, convidando Clara para falar sobre Gênesis e identidades fluídas. A quinta tornara-se um hub, com workshops atraindo visitantes de Faro a Braga, provando que o vinho português podia embriagar corações além de paladares. Mas o paraíso tinha espinhos. O pai de João, em remissão temporária de sua doença, visitou Sintra pela primeira vez, trazendo a mãe. A reunião na casa principal foi um baile de máscaras, sorrisos tensos sobre o jantar de Dona Maria, conversas sobre o tempo evitando o elefante na sala. Na adega, após o vinho soltar línguas, o pai finalmente falou. Eu li trechos do seu livro, filho. É corajoso. Mas e se o mundo não estiver pronto? João, coração acelerado, retrucou. O mundo muda quando nós mudamos. A mãe chorou, abraçando-o pela primeira vez em anos, murmurando, orgulho misturado com dor. Foi um passo, frágil como uma brotação nova. Miguel, testemunha silenciosa, sentiu uma pontada de inveja pela reconciliação parcial. Sua própria família permanecia um vazio, contatada apenas por cartões natalinos frios. Isso o levou a uma decisão impulsiva, viajar a Cascais para confrontar o pescador de sua juventude, agora casado com filhos. Preciso fechar capítulos, explicou a João, partindo em uma manhã nublada. João, sozinho, mergulhou no trabalho, mas a ausência ampliava sua dúvida sobre Lisboa. Clara o arrastou para uma noite de fado em Colares, onde vozes roucas cantavam de saudades e traições, e ele dançou pela primeira vez sem reservas, girando com Pedro e um turista espanhol, sentindo a vila como extensão de si. Miguel retornou mudado, não com reconciliação, mas com clusura. O pescador, envelhecido e arrependido, admitira a covardia, mas recusara a amizade. Foi libertador, disse Miguel, abraçando João sob as estrelas. Agora, só o nosso futuro importa. Eles fizeram amor lento naquela noite, corpos entrelaçados como vinhas, sussurrando planos, expandir o centro para incluir terapia para famílias em crise. Mas ao amanhecer, João confessou a oferta. Miguel empalideceu, mas sorriu forçado. Se for seu sonho, eu te sigo. Ou visitamos fins de semana. A generosidade cortou João como vidro, era amor, mas tingido de sacrifício. A reviravolta veio abruptamente, durante a colheita de verão, um incêndio florestal, comum em Portugal, mas devastador, lambuzou as bordas de Sintra, ameaçando a quinta. Chamas laranjas devoravam matagais próximos, fumaça sufocando o ar. A comunidade mobilizou-se, bombeiros locais, voluntários da vila, todos, inclusive ex-tratores, formaram correntes humanas para molhar as vinhas. João e Miguel lideraram a defesa da adega, baldes passando de mão em mão, suor misturando-se a lágrimas.
Clara coordenou evacuações, salvando idosos, Sofia selou barricas contra cinzas. No caos, o telefone de João tocou, a editora, cancelando o contrato após pressões conservadoras do tabloide antigo. O fogo foi contido ao amanhecer, a quinta intacta mas marcada por fuligem. Exaustos, João e Miguel sentaram-se entre as fileiras chamuscadas, assistindo o sol nascer. Lisboa pode esperar, disse João, rasgando o e-mail mentalmente. Meu lugar é aqui, com você, com eles. Miguel o beijou, alívio lavando seu rosto. O incêndio, paradoxalmente, fortaleceu laços, a vila celebrou com um banquete de gratidão, histórias de heroísmo tecidas em canções. Clara, inspirada, propôs um documentário sobre a resiliência da comunidade, financiado por grandes internacionais. Pedro dirigiu cenas, capturando o renascimento das vinhas. Sofia e Ana anunciaram a adoção, um bebê chegando na primavera. Dona Rosa, agora avó honorária, tricotava mantas arco-íris. Até o pai de João enviou uma doação anônima, um gesto silencioso de apoio. Mas uma surpresa final aguardava. Durante a reconstrução, escavações revelaram ruínas romanas sob a quinta, ânforas antigas de vinho, gravadas com símbolos de amor homoerótico. Arqueólogos confirmaram, o local fora um santuário pagão de Afrodite, celebrando uniões diversas. A descoberta virou notícia global, transformando a vinícola em patrimônio cultural, atraindo estudiosos e turistas éticos. João, rindo do destino, escreveu o epílogo de seu livro Ali, sob as estrelas que testemunharam sua queda e ascensão. Fim do arquivo 5, aproximadamente 1000 palavras. O outono retornou a Sintra com uma doçura madura, as uvas inchadas de sol e chuva, prontas para a vindima que coroaria o ano de renascimentos. A Quinta do Sol Poente pulsava com vida renovada, o centro comunitário inaugurado com uma placa de bronze, gravada, para os perdidos que encontram lar, recebia grupos de jovens de todo Portugal, compartilhando círculos de conversa sob as videiras. João, agora autor publicado, o livro, reescrito com foco em Sintra, voou das prateleiras em uma edição independente apoiada pela comunidade, facilitava leituras ao ar livre, sua voz entrelaçando prosa com o canto dos pássaros. Miguel e ele, inseparáveis, navegavam o amor com a facilidade de quem sobrevivera a tormentas. Casamentos simbólicos eram discutidos em sussurros noturnos, talvez na praia de Adraga, com a vila como testemunha. Você mudou tudo, murmurava Miguel, traçando mapas invisíveis no peito de João. Não só eu, mas nós todos. João sorria, sabendo ser verdade, a vinícola, outrora refúgio isolado, era agora um movimento, exportando vinhos rotulados com histórias de superação, cada garrafa um testamento de resiliência. Clara florescia como diretora do podcast, episódios semanais capturando vozes marginais, de trans em Algarve a ativistas idosos em Trás-os-Montes, o ícone áudio pescando em apps como um farol. Seu ex, preso por assédio, era passado, ela namorava uma cineasta francesa, metades de mundos colidindo em harmonia. Sofia e Ana celebravam a chegada de sua filha, batizada Luna, em uma cerimônia na igreja de Dom Francisco, que oficiara com bênçãos inclusivas, sua homilia quando amor é o vinho de Deus. Pedro, aos 17, partia para a universidade em Lisboa, mas jurava voltar, seu namorado o acompanhando em trens lotados de promessas. Ele deixou o mural na adega, silhuetas de mãos dadas contra pôres do sol, inspirado na queda de João. Dona Rosa, suavizada pelo tempo, ensinava receitas a Luna, cochichando, amor não tem gênero, só sabor. António, pai de gêmeos com sua parceira, supervisionava colheitas com orgulho redimido, suas tatuagens agora cobertas por mangas de voluntário. O pai de João visitava mensalmente, caminhadas silenciosas virando diálogos profundos, sua doença o humanizara, e ele lia o livro do filho em voz alta para a mãe, páginas virando como folhas de outono. Eu errei, mas aprendo, admitia, mãos calejadas apertando as de João em perdão mútuo. Mas o destino, sempre com um twist, presenteou uma surpresa agridoce. Miguel recebeu uma herança inesperada de um tio distante, terras em Douro, uma vinícola maior. Podemos expandir o legado, sugeriu, mas João viu o brilho nos olhos dele, o sonho de raízes duplas. Vá, explore. Eu cuido daqui. A separação temporária, meses em Douro, com visitas, testou, mas fortaleceu, cartas e chamadas tecendo laços invisíveis. Na vindima final, a comunidade reuniu-se em um círculo sagrado, pés pisando uvas em lagares antigos, risos misturando-se a sucos roxos. João, no centro, ergueu uma taça, de perdidos a família, de ódio a vinho, saúde em Sintra. O brinde ecoou pelas colinas, o sol poente tingindo rostos de ouro. Miguel, ao seu lado, sussurrou, e nosso amor, eterno como esta terra. Anos depois, a Quinta do Sol Poente seria lembrada como berço de uma revolução sutil, onde um jovem gay caído mudara não só uma vinícola, mas corações inteiros, provando que o amor,
como o melhor dos vinhos, nasce do caos e perdura no tempo. Fim do arquivo 6, aproximadamente 1000 palavras.